geração de gaveta, sabe, a ideia morre no meio do caminho. Então, o cinema ele tem uma dinâmica e não dá para esperar tanto tempo assim para você finalizar o trabalho. O que aconteceu justamente com esse barateamento é que você tornou viável fazer filmes com menos dinheiro. Ou seja, quem é jovem, e antes você via, primeiro o cineasta estava fazendo a faculdade, terminou a faculdade, ia para a publicidade, que é onde você ganhava dinheiro, onde você usava o sustento, né, dentro do campo do audiovisual. E lá, depois dos 40, ele conseguia fazer 1, 2 longas. Hoje não, os caras têm 20 e pouquinhos. Ou seja, é outra vibração. É outra vibração no sentido de, inclusive, outras linguagens. Estou falando isso porque a gente viu isso nos filmes. Né? A gente vê isso na diversidade de linguagens que esses filmes têm. Eu tive, acho que a gente não tem faixa etária, né? não tinha idade dos participantes, mas você percebe muito bem nas fichas técnicas, para quem fica lendo fichas técnicas, que é tudo meio um trabalho de coletivo. Ou seja, um faz a fotografia e edita o filme do outro, o cara que dirige faz o trabalho de preparação de elenco do colega, ou seja, é trabalho jovem. Então você precisa de fato ter o grupo, né, a irmandade, como se diz, para poder criar. Né? Então, isso criou uma nova estética, que é essa estética que a gente chama de novíssimo cinema brasileiro. Existe o cinema, o cinemão, que continua indo para a tela. Vocês devem, talvez, os filmes devem chegar aqui de alguma maneira, que são os filmes Globo Filmes, que são esses filmes com uma linguagem televisiva, que tem muita comédia, que pega muito ator de Globo para poder atrair público, etc. Mas a gente tem um volume de produção no cinema brasileiro que passa no Rio, São Paulo e algumas capitais, e vocês não veem. Quer dizer, as cidades que antes tinham acesso a essa produção não sabem o que está acontecendo. Ou seja, um cinema que é feito no país, reverbera fora e o brasileiro não conhece. Que, de novo, a gente continua tendo hoje um retorno relativamente saudável das salas. Eu sei que tem uma em Avaré, mas a gente continua não vendo os filmes lá, porque só passam os filmes que dão bilheteria. Chega, enfim, alguém da outra vez comentou comigo, chegou o Rei Leão, ficou 6 semanas. Se o cinema tem aqui uma sessão por dia, 2 sessões por dia, algumas mais no final de semana, ele está, ou seja, ele está ocupando espaço demais, na verdade. O Vida Invisível é o filme indicado para o Brasil ao Oscar, pode ser que não entre, mas de qualquer modo é um filme muito forte. Entrei na página dele hoje para checar onde ele estava. Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, todas as capitais, Araraquara e Leme. Ou seja, é muito pouco. Né? Pode ser que vocês não assistam esse filme nas condições de cinema que ele exige. Então a gente vai esperar na Netflix, ou cair na rede, ou passar na Globo. Ou seja, a gente vai sempre ver o filme, talvez 10% do que o filme é em relação à experiência do cinema. Né? Isso tudo tem a ver com a democratização, porque a gente continua não tendo acesso aos filmes. Pode até abrir mais salas de cinema, mas não passa, não dá vazão, porque a produção é muito grande, também não tem condição de passar tudo. Passa em São Paulo, para vocês terem uma ideia do filme. Esse fica mais tempo, mas é um filme brasileiro que entra, ele fica 2 semanas e olha lá. Então sempre tem aquele momento no final do ano que agora, por exemplo, eu tenho que fazer, que é fazer a lista dos melhores brasileiros, eu falo assim, cara, eu não vi 70%. Isso aqui é democratização do Brasil. Ou seja, você está tendo acesso a um time de filmes que você nem sabia que existia. Se não fosse essa exibição, você teria visto esses filmes nunca. Você nem ia saber da existência. Mas eles continuam a existir. Essa que é a questão, ou seja, eles são insistentes. Essa produção é insistente. A gente pode engavetá-la, mas ela vai encontrar um lugar para ela se exibir. Então, hoje a gente tem isso nessas mídias. O cara não achou nenhum festival que aceitou ele colocou no YouTube. Alguém está pesquisando aquilo, você pode cair. O YouTube pode te sugerir aquele filme de alguma maneira. Então, ou seja, não existe mais um jeito de você manter isso oculto também.
é um lado interessante dessa mídia. Então, a gente está aí dentro de um momento cultural muito rico nesse sentido, e por outro lado, uma mudança de mentalidade que está olhando isso como, digamos, querendo podar, né, essa produção. Vou dizer que querendo podar essa produção porque ela não tem condição de podar totalmente a produção, mas ela para de investir, né, que é o que aconteceu nessa passagem de ano, durante o primeiro ano do governo federal, em que uma série de problemas no campo do financiamento, editais foram cortados, verbas foram cortadas, depois a ocupação da Secretaria do Audiovisual, que é um órgão absolutamente decisivo para poder definir as políticas, está em suspenso. Hoje teve uma outra redefinição, foi definido um novo nome como secretário do Audiovisual, André Stubb, que é um dono do cinema em São Paulo. Então a gente começa a imaginar que isso pode melhorar, mas enquanto isso tem um dinheiro que fica parado, que está no fundo setorial do audiovisual, que é um dinheiro que vem das teles, ou seja, qualquer operação de celular que eu pago, eu estou financiando a produção do audiovisual. Por quê? Porque quando eu assisto um vídeo no Facebook, no Instagram, no YouTube, isso é produção audiovisual. Então, eles consomem conteúdo, as teles, portanto faz sentido que elas paguem pela geração de conteúdo. Só que isso está parado, é uma política, enfim, um pouco perdida, que não está olhando que isso é geração de riqueza, que isso tem uma economia por trás, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que, independentemente dessa pausa ou dessa suspensão, os caras continuam a fazer filmes. Vocês viram isso ontem e anteontem. A gente viu quantos filmes foram exibidos? Aqui nos 2 dias? Nos 2 dias. A média de 8 por dia. Quem participou da seleção, você, Carlos, quantos filmes você viu? 15 cada um. Ninguém viu todos. Todo mundo tem outras coisas para fazer, né? Mas, ou seja, é um volume muito grande para um festival que estava engavetadinho e que de uma hora para outra apareceu e recebeu 70. Ou seja, tem produção. Por quê? Porque o curto eu faço, nem que seja na unha. Ele, não vou dizer que ele não custa, ele custa, porque a gente tem todas as questões de finalização que a gente viu que levam grana. Mas, se eu estou com vontade de produzir, eu tenho uma ideia, eu consigo produzir com minha turma, né? Então, isso você não consegue engavetar. Essa produção vai continuar existindo. E essa produção que a gente viu, e aí que eu queria conversar agora um pouco com vocês, em vez de eu só falar, ele estava nos 2 dias. Valdir estava nos 2 dias. Vocês não vieram nos 2 dias, vocês estão vindo só hoje. Tá? Vocês não sabiam do festival? Tá. Aqui quem viu? Você? Só no primeiro dia. Então você continua tendo uma visão parcial. Você também viu nos 2 dias. Que impressão? Aí vamos conversar na base da impressão vocês tiveram desse conjunto de filmes. Fala assim, fala a primeira ideia que vem à cabeça. Diversidade. Essa é uma palavra. O que mais? Você prestou atenção na origem dos filmes? Se tinha assim, Salvador, Goiânia, Sorocaba, Guarulhos, Fortaleza. Isso também é diversidade. O que mais? Aquela virada do camaleão ficou clara para você? Aquela virada depois que você descobre que ele tem um irmão? Pelo retrato? Ali tem um pouquinho de problema no filme nesse sentido. Ele não assume a denúncia que ele quer fazer. Como se tivesse um
segurança, que é o meu trabalho aqui, cara. Acho que não é só impressão. O caso desses filmes que foram chegaram para você, quais desses filmes que você já tinha conhecido? Nenhum. Por quê? Não, porque, como eu disse, ele saíram do meu horizonte. Então, o que acontece é que, às vezes, na abertura do filme, ele tem alguma informação, que é o que acontecia no Sangro. O Sangro é o da AIDS. Então, antes da primeira cena, ele colocou uma chamada com todos os prêmios que ele ou seja, ali ele já um pouco já define para a gente o que a gente tem que reconhecer, no sentido, olha como esse filme é foda. É nesse sentido. Tá. A mesma coisa aconteceu no Escola Sem Sentido. Eu não leio antes, mas eu fiz a pesquisa e na hora que eu fiz a pesquisa, eu descobri que ele tinha acabado de ganhar para o público em Brasília. Ele era da Mostra Candango, que é a seleção do Distrito Federal. A gente até depois conversou sobre isso, né? Porque eu gosto do Escola Sem Sentido com ressalvas, mas gosto muito do de Alcântara. Invasão Espacial, o mesmo realizador. Então vocês veem que o mesmo realizador joga a área de publicidade que trabalha com diferentes linguagens, porque é uma questão mais quase panfletária, né? Que tem que passar uma mensagem de maneira muito forte. Na outra é alguma coisa que não está no nosso conhecimento, que é como se vive em Alcântara. Quase como se fosse uma ficção científica. É uma ficção científica, só que não. Isso que eu acho muito interessante no trabalho, né? De ser surpreendido por uma proposta. A gente começa a assistir o filme, foi você que falou isso, né? Você começa a assistir o filme achando uma coisa, depois você fala assim, espera aí. E volta. Então, isso faz parte do programa do filme. O filme foi pensado dessa maneira. A mesma forma que o Malabarista. A gente começa assistindo achando que é uma animação, só que é também uma animação. Pois é, mas a gente é posto num lugar que a gente nunca foi, que é o do Malabarista. Essa vantagem não é a vantagem do cinema. O cinema não leva a gente para lugares onde a gente nunca foi. A gente já entrou dentro de um corpo humano. Então, sim, estou pensando nele. Viagem insólita. Viagem insólita. Ele está na rede, ele cruzou meu caminho na rede hoje de manhã. Tem uma página chamada, uma página de pedagogia, e eles estavam colocando o filme para distribuição, enfim, porque é um jeito de chegar onde ele tem que chegar. Então, entre nós, né? Entre nós ele já reverberou, mas ele precisa, inclusive Vivaldinho, você precisa passar para elas que não ouviram. Certeza. É bem importante, verdade. No sentido de circular mesmo, porque, enfim, é o que está acontecendo. Quase um documentário, né? Sim, sim. Drama. Ele flerta. O que mais que a gente viu que balançou? Você foi para casa com ele. O fardo incomodou alguém? Lembra do fardo? Ano passado. O filme de Assis. Mas a performance é bonita. Mas esse filme não chama leveza, o filme chama fardo. Então, pensando sempre nisso, assim, que aquilo que incomoda, talvez. Porque a gente associa a ideia do cinema com lazer, mas às vezes não é para isso. Particularmente numa seleção. Então, chamando aqui, estou trocando um pouquinho com vocês, porque você viu filmes dos 2 dias, você só veio hoje? Você? Tá, o que te chamou a atenção?
Algum filme que te bateu? O Café em 4 Segundos. Qual? Café em 4 Segundos. Por quê? Você sabe me dizer? Eu gostei, mas assim, eu simplesmente não fui imaginar uma coisa assim desde o início. Eu brinquei. É uma história que você sabe o que aconteceu. Não tem essa evidência. A gente sabe do que está falando. E esses personagens que trabalhavam na área de redenção, eles, com exceção do Ustra, o resto está tudo escondido. Isso já apareceu, de certo modo, no cinema brasileiro, ainda nos anos 90, num filme chamado Ação entre Amigos. Do Beto Branco. Beto Branco. São 4 ex-torturadores que se encontram e tem que executar um deles. É tipo ação entre amigos, bem no sentido bem ação negativo entre amigos, mesmo. né? Mas é isso, quer dizer, como é que a ficção, ali é até mais direto do que na ficção, mas como é que a ficção às vezes encontra desvios para falar de uma coisa que é dura demais. Ali eles estão falando de alguém que se perdeu, que é um parente. O que mais? Além do café em 4 segundos, algum outro te impactou? Ou você foi levado no sentido da delícia de ver? Também o Nuvem Negra. Também. Você gosta dos filmes difíceis? Ele passou logo antes, né, do café, não é isso? Primeiro. Começou com Nuvem Negra. O que no Nuvem Negra te prendeu? Uma coisa que normalmente eu vejo bastante, assim, que é simplesmente, pelo menos entendi, como a exclusão dele, ser talvez mais velho, ou diferente, assim, não estar conectado com o redor dele. Ou ele está doente, ou ele está com uma doença tipo Alzheimer. Não é definido, né, no filme. É triste, né? Mas a gente se sente no lugar dele, não é? Uma coisa que você vê bastante é que ele realmente não está conseguindo ver essa diferença entre o que está passando entre ele e o resto. Tem duas realidades ali naquele dúvida, né? Convivendo. Quantas vezes a gente já foi para uma festa de família que a gente sentiu aquilo? Né? A gente não precisa nem estar velho e doente para sentir aquilo às vezes. Então é pensar que ali também a gente tem uma coisa chamada forma, que é o trabalho do som, do filme, não sei se chama a atenção de vocês. A gente quase não vê quem está do lado de fora da mesa, mas a gente escuta os diálogos. E parece que a gente escuta os diálogos de dentro da cabeça do velho. O trabalho de desenho de som muito bom. Tem ali, que é importante, para gerar essa sensação na gente. Isso é uma característica também do cinema digital, porque você adquiriu muitas ferramentas que te permitem mexer na sensorialidade da imagem, como o público vai percebê-la. Mesmo aqui, que não tem todo o aparato que a gente vai ter numa sala de cinema, você consegue ter. Eu tive em casa vendo no computador. Entendeu? Você não precisa estar com um desenho de som mesmo, né, construído, para que eu tenha essa sensação quase de esquizofrenia entre quem que eu estou escutando e com quem eu estou naquela cena. Eu estou dentro do personagem. Então talvez seja esse. Estou tentando te dar razões pelo que você sentiu de forte na experiência da sessão. A segunda grade era mais dura, né? Desculpa, eu tentei ser mais duro do que o Valdir deixou, depois o Valdir deu uma amaciada. Porque quando a gente seleciona experiência de festival, você seleciona e depois você tem que fazer o desenho da sessão. E no desenho da sessão você tem que calcular o que você quer que o público sinta. Então a gente faz maldades, né, que você está juntando um filme com outro, né, para o cara se sentir mais incomodado.
E às vezes eu achei que a segunda ficou mais do que precisava, de ter jogado as duas, misturado mais as duas. O que mais? Em relação às animações, vocês não reagiram, tirando o malabarista que está bem, né, receptivo? As outras animações também eram boas. O gato também. É uma delícia, né, o gato? O gato é muito tempo. Tem grande chance de virar uma série. Às vezes você pode até, ela pode, acho que é menina, ela uma pode menina. ter desenvolvido com essa intenção de fazer uma websérie. Tem um tempo bom, ele tem 11 minutos, eu acho. Mas me chamou a atenção porque tem muito. O Valdir vai falar melhor disso que eu, porque eu não tenho conhecimento das técnicas. Mas a gente viu ali muitas técnicas distintas na seleção. Isso é interessante também, porque você ganhou em possibilidades técnicas depois do digital. Sim. Né? Você antes era caro de fazer, caríssimo. Sim. Qual que é a técnica do malabarista? O malabarista, ele é uma animação 2D, né? Mas ela usa recursos de computação também, computação gráfica. Quando ela faz muita perspectiva das ruas. Sim. Eu acho que a parte do fundo, tudo é feito à mão. E algumas animações ali dos personagens, do protagonista ali, do palhacinho, e no final eles usam recursos de computação gráfica. Não é 3D, mas usam recursos de computação. A própria poluição que ele coloca, assim, ele coloca com computação em cima do desenho, né? Sim. Sobreposição. É. E é quadro a quadro mesmo, né? Frame de frame. Ali também? Frame de frame. Porque, por exemplo, eu gosto muito do malabarista, apesar do meu favorito ser o A Casa e o Medo. Porque eu acho que ele é mais artesanal. Né? É mais artesanal e ele tem um elemento de imaginário muito intenso. Que a gente não sabe, a gente sente o desconforto do personagem, o movimento de câmera lindos, né? O Caso e o Medo, ele De onde ele é? Agora preciso ver lá, que eu me esqueci A Casa e o Medo. É de Budas Artes? Não. Parece que é em Budas Artes. Budas Artes. 3 animadores em Budas Artes. Ele traz um universo assim, que ele consegue envolver a gente dentro daquela casa, daquele É um ambiente. filme de terror aqui. Ele é sombrio também. Quando acaba assim, você nem sente, porque você está dentro daquilo lá, que é uma coisa de louco. A gente fica até achando. Vocês viram em cima do muro? Ontem, não, hoje. Primeira. Hoje, eu vi É, hoje. Eu vi no celular, assim. Eu não tinha visto no celular. Você é da nossa turma de selecionadores. Sim. Não estava na minha. Na sua... Não, eu achei que todo mundo tinha visto e eu era o único que tinha visto filtrado. Na verdade, eu vi mais filme do que. Não vi mais filme do que todo mundo, eu vi todos os filmes da grade. Eu tenho visto uns 20. Mas eu já vi o que você já tinha filtrado, ou seja, meu trabalho foi mais leve. Porque quando a gente recebe o primeiro lote, a gente chama de lote sujo, tem esse problema, porque o que é defeituoso dificulta que você filtre os outros, porque tem muita informação. Mas olha, Cássio, uma coisa eu reparei em todos os que eu assisti. A produção é sempre muito bem feita, fotografia muito bem feita, enquadramento. Então, é o que eu estava falando, alguns roteiros não tem pé nem cabeça. Qual que é a intenção do cara realizar isso? Não sei se é cultura regional dele lá, alguma coisa que eu não consegui pegar assim, quando eu assisti. Tiveram algumas que eu assisti até 2 vezes e teve algumas que eu simplesmente não entendi. Falei pro Valdir, os filmes são muito bem produzidos, mas eu não entendi. Eu passei pra frente isso que eu realmente achei que tinha. E qual é o seu nome mesmo? Gabriel. Eu acho que isso é talvez um efeito colateral da quantidade de técnica disponível, porque tecnicamente eles ficaram bons, mas às vezes a ideia está aquém da técnica. Eu percebo isso em um ou outro, mas se vocês viram o outro, vocês devem ter notado isso com mais evidência. Tem aquele filme que você fala, mas qual é a intenção? Aconteceu isso comigo, acho que uns 4, assim, né? Muito bem produzido, assim, te puxa pela... E às vezes é filme que veio de escola, o cara veio, fez trabalho final de curso, tem técnica da escola, tem ilha para editar legal e tudo, mas
Você vê que o investimento até é alto em alguns filmes, assim. Eu estava conversando com o Valdir. Um dos filmes que eu gostei bastante, você não gostou, foi a Eternidade. Eu passei ele como meu preferido. Não é que eu não gostei, não. Podemos conversar depois, mas ele não me impacta. Foi o primeiro filme que eu vi. O primeiro filme sempre perde. O primeiro filme sempre vai perder. Eu achei que a sincronia a música, a sincronia que ele conseguiu dar por ser um filme mudo, depende muito da música. Eu gostei muito, achei muito primoroso assim, nessa parte. Aí você vê figurino, algumas coisas que vai analisando, você vai. E ali você vê que é um filme feito na linha também, né? O cara teve uma ideia, ele fez com o que ele tinha, os amigos atuaram. Você vê algumas coisas de computação dele, algumas coisas. Tem maquiagem, né? Eu achei ele muito bem feito, gostei muito, me agradou. Dos que eu assisti, tirando as animações, foi o que eu mais gostei. Eu acho que para mim, ele se perdeu no conjunto, porque aí os outros foram ficando mais intensos, do ponto de vista de reação ao mundo. Entendeu? Às vezes, se eu olhar para o filme sozinho, ele vai ter uma coisa, mas na hora que ele entra no pacote, ele fica sem lugar, inclusive, ele é um pouco sem lugar no pacote. Filme de gênero. Mas é aquilo que a gente falou, eu estava discutindo com a Carmen ontem, exatamente isso. Eu gostei do mundo de rap. Aí ela falou, mas se você for comparar com a proposta dos outros filmes, tem filmes que mereceriam mais, assim. A proposta, a ideia. Tem uma coisa do acabamento, né? Um monte de resto que chama atenção. Ele pega a gente que ele. Ele é muito bem feito. O trabalho de luz dele é ótimo. Achei. E até a questão de atuação, geralmente quando você trabalha com uma atuação de criança, é difícil para o diretor conseguir fazer a criança. E ali tem uma coisa, todos estão bem, né? Então. A turma que chega na fazenda para comer, podia ser caricato tão legais. Foi bem diferente, né? E aí você pega o filme como Em Cima do Muro, o Café 4 Segundos, são filmes que já tem aquele dedo na ferida, assim, alguma coisinha, presta atenção nisso, o sangue, então acaba sendo diferente mesmo. Alguém quer falar mais uma coisa? Eu gostei muito da sonoplastia do Malabarista. O que você chama de sonoplastia? Os efeitos de som. Tem música no filme, eu não me lembro. No final, quando ele já começa a surgir as cores mais intensas, né? Mas eu estou falando na hora de fazer o exercício, né? Os pássaros ali na janela cantando, o ônibus chegando. Então isso incrementa muito o entendimento daquele momento que você está visualizando. Esse personagem não tem fala, né? É engraçado dizer que ele tem sons, só sons, segundos, mas não tem fala. Eu acho que foi primoroso nesse sentido. Primeiro que ele demora para entrar com a fala no sentido do depoimento. Né? Ele começa como um filme de animação, fantasia, e aí no meio do caminho não, mas logo em seguida você falou bem, tem alguma coisa a mais. Sim. E ele traz para a gente um exemplo de uma, não vou dizer que é uma tendência que já está desde os anos 2000, mas difundiu de maneira muito interessante, que é o documentário de animação. Ou seja, a gente sempre associa muito a ideia do documentário com a fala, a câmera parada e o depoimento da pessoa. Ou seja, ali ele cria um universo, não é só de uma cidade, é de todas as cidades do mundo. Minha parte de escolher essa animação. A gente pegou de cara, né? Quando eu vi, também me tinha eu vejo a necessidade da organização. Sim, a gente vê as pessoas. E a gente nem olha para elas, porque elas para a gente são incômodas. O cara quer limpar o para-brisa do carro, você quer que ele saia do jogo. Então, o que ele faz? Ele não coloca ele na nossa frente, ele coloca na nossa orelha. É uma estratégia muito habilidosa, política, estética, politizada. Não sei se é o primeiro filme, eu queria saber mais do cara, porque é um trabalho muito inteligente. O que você achou das produções que você assistiu nesses 2 dias? O que chamou mais atenção nos filmes, nesses curtas-metragens? Teve curta-metragem de animação, curta-metragem nacional. O que
deixou mais marcado na sua visão de ator? Eu gostei muito da qualidade dos curtas-metragens, tanto como fotografia, sonoplastia também, e também a qualidade dos atores também na interpretação, a ideia ousada de estar levando a atuação para um lado bem cinematográfico também. E foi muito interessante, a qualidade muito boa de todos os curtas brasileiros também, em todo lugar do Brasil. Então, como ator profissional, você acha que a parte de atuação não deve a nenhum tipo de produção, nem aqui do Brasil, nem internacional? Eu acho que a parte da atuação também vem muito através da direção, da produção que está por trás da atuação do ator, porque te coloca confortável, é um trabalho conjunto entre o diretor e o ator. Sim. Acho muito interessante isso. Leonardo, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aí. Obrigado. É isso aí. Obrigadão. Obrigado. Deixa eu ver, você como cartunista e tem uma grande história aí na área de ilustração e desenho de humor e tudo mais, o que você achou das produções como júri do Festival de Curtas-Metragens na área de animação? O que foi legal é a quantidade de inscrição, né, de pessoal que interessado em participação, né? Isso foi interessante. E fora isso, toda aquela qualidade, né? Tinha trabalhos assim excepcionais, tanto poético, tanto de qualidade mesmo de animação, de habilidade, de conteúdo também, né? E eu acho que o festival deve estar sempre acontecendo, né? Desde que tenha incentivo para poder a coisa ficar melhor, fazer a população enxergar as coisas da arte, as coisas que é feito com arte. E a animação, a gente teve muitas ali que tem uma coisa assim de arte mesmo. É bonito, tem conteúdo, são coisas belas, belíssimas, né? E os filmes, pena que eu não pude assistir todos por causa da cirurgia de catarata, mas os que eu vi, eu gostei pra caramba, né? O que precisa de Avaré é mais incentivo para isso, né? Tanto a produção local que a gente tem cineasta aqui, né? Muita gente não sabe, nem imagina que tem, mas a gente tem cineasta. Inclusive você que faz animação também, faz cinema. Isso que é importante, né? Eu acho que a gente tem que dar crédito e fazer valer, beleza?